Boa noite. Boa noite a todos e a todas. Intenções desta celebração. Pelos falecidos Elma Maria Stein, Mauro Simão Preuss, Claudete Stein, Nestor e Adriane Miltner, Adalberto e Henrique Link, João Raimundo Teles, Vitorino e Reda Fim, pela saúde da família Baumgarten e Horba, por uma intenção particular e por todos os sacerdotes vivos e falecidos. Amou-nos e ensinou-nos a amar. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom que você veio. Seja muito bem-vindo. Você dessa comunidade, você visitante. Nós estamos hoje reunidos para celebrar a Quinta-feira Santa. Celebrar é trazer para o dia de hoje, com o mesmo significado, com a mesma força, com as mesmas consequências, o que aconteceu naquela quinta-feira há mais de 2000 anos. Naquela noite, na sua última refeição com os apóstolos, em um sublime gesto de amor, Jesus nos deixou 3 grandes presentes: a Eucaristia, o sacerdócio e o mandamento do amor. O coração da Semana Santa é, sem dúvida, esta noite, onde Jesus doa a si mesmo como modelo para cada um de nós. Ele lava os pés e nos ensina a alegria de servir, de amar, sem esperar nada. Mesmo sendo uma das mais belas noites da liturgia da igreja, noite festiva de alegria, de amor e gratidão, é também noite de dor, de sofrimento. É noite da traição de Judas, da negação de Pedro, do abandono de outros. Mas, ao mesmo tempo, é noite de salvação e doação da vida. Jesus, para estar aqui e agir entre nós, e para que este milagre da Eucaristia se repita, instituiu o sacerdócio. E é por isso que se diz que o Padre é outro Cristo no mundo. E nós queremos rezar hoje por todos os sacerdotes, para que se identifiquem com Cristo através do serviço. Vamos acolher neste momento os crismandos desta comunidade, que irão trazer os santos óleos que foram abençoados nesta manhã pelo bispo, para serem usados nos sacramentos. Acolhemos também o nosso pároco, Padre Maurídio, Padre Ariertal, ministros da Eucaristia, coroinhas, a equipe de liturgia e membros desta comunidade que vão representar os 12 apóstolos. Participemos com fé e devoção e deixemos que o Senhor nos tome pela mão e nos ensine a amar e servir. Por isso cantemos Livres para Amar. Tu nos fizeste assim, filhos do teu coração,
Mais do que pássaros livres, mais livres nós somos quando entre tuas mãos. Bem mais que as flores do campo, maior é o encanto do amor que tu tens. Eis que eu vou proclamar tua vida. Sim, eu vou anunciar teu amor, livre pra poder amar, feliz por querer te anunciar, pronto para escutar quando tua voz me falar. Eis que eu vou proclamar tua vida. Sim, eu vou anunciar teu amor, livre pra poder amar, feliz por querer te anunciar, pronto para escutar quando tua voz me falar. Boa noite. Boa noite para os que representam aqui os 12 apóstolos. Que bom que vocês estejam ali, que não seja apenas uma representação, também um compromisso de sermos todos apóstolos leigos e leigas, apóstolos ordenados, sacerdotes. Celebramos hoje com muita alegria esta Santa Missa. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Irmãos e irmãs, eu vos desejo que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Ó Senhor, Deus de misericórdia, venha sobre nós vossa graça misericordiosa, para que, vencendo nosso egoísmo e incoerências, sejamos fiéis ao vosso reino. Perdoai-nos. E esse perdão fazemos cantando. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Pai de infinita bondade, que a tua vontade se faça verdade no meio de nós. Pai de infinita bondade, que a tua vontade se faça verdade no meio de nós.
Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor Jesus Cristo, piedade, piedade de mim, que não te obedeci nem segui tua voz. Senhor Jesus Cristo, piedade, piedade de mim, que não te obedeci nem segui tua voz. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Que teu Espírito Santo nos mostre o caminho de paz e justiça, sem ódio e sem dor. Que teu Espírito Santo nos mostre o caminho de paz e justiça, sem ódio e sem dor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Com a alegria que nos une por causa da instituição da Eucaristia e do sacerdócio, e pelo mandamento do amor, cantemos batendo palmas, louvado seja meu Senhor. Louvado seja o meu Senhor, 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 por todas as suas criaturas, pelo sol e pela lua, pelas estrelas do firmamento, pela água e pelo fogo. Louvado seja o meu Senhor, 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 por aqueles que agora são felizes, por aqueles que agora choram, por aqueles que agora nascem, por aqueles que agora morrem. Louvado seja o meu Senhor, louvado seja o meu Senhor, louvado seja o meu Senhor, louvado seja o meu Senhor. Oremos. Ó Pai, estamos reunidos para a Santa Ceia, na qual o vosso Filho único, ao entregar-se à morte, deu à luz à sua igreja um novo e eterno sacrifício, como banquete do seu amor. Concedei-nos por mistério tão excelso chegar à plenitude da caridade e da vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Deus nos fala que por meio da Eucaristia e pela vivência do mandamento do amor, Cristo permanece vivo, presente e atuante em nosso meio. No Evangelho,
Jesus, mesmo diante do mundo que queria matá-lo, lava os pés dos discípulos como sinal de amor, de perdão, de humildade e de serviço que um deve prestar ao outro. Ouçamos com atenção as leituras de hoje. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, o Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: Este mês será para vós o começo dos meses. Será o primeiro mês do ano. Falai a toda a comunidade dos filhos de Israel, dizendo: No 10º dia deste mês, cada um tome um cordeiro por família, um cordeiro para cada casa. Se a família não for bastante numerosa para comer um cordeiro, convidará também o vizinho mais próximo, de acordo com o número de pessoas. Deveis calcular o número de comensais, conforme o tamanho do cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis escolher tanto um cordeiro como um cabrito, e devereis guardá-lo preso até o dia 14 deste mês. Então, toda a comunidade de Israel reunida o imolará ao cair da tarde. Tomareis um pouco do seu sangue e untareis os marcos e a travessa da porta, nas casas onde o comerdes. Comereis a carne nesta mesma noite, assada ao fogo, com pães ázimos e ervas amargas. Assim devereis comê-lo, com os rins cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. E comereis às pressas, pois é a Páscoa, isto é, a passagem do Senhor. E naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais, e infligirei castigos contra todos os deuses do Egito, eu, o Senhor. O sangue servirá de sinal nas casas onde estiverdes. Ao ver o sangue, passarei adiante, e não vos atingirá a praga exterminadora quando eu ferir a terra no Egito. Este dia será para vós uma festa memorável em honra do Senhor, que haveis de celebrar por todas as gerações como instituição perpétua. Palavra do Senhor. O cálice por nós abençoado é a nossa comunhão com o sangue do Senhor. O cálice por nós abençoado é a nossa comunhão com o sangue do Senhor. Que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor? Elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. O cálice por nós abençoado é a nossa comunhão com o sangue do Senhor. É sentida por demais pelo Senhor a morte de seus santos, seus amigos. Eis que sou vosso servo, ó Senhor, mas me quebrastes os grilhões da escravidão. O cálice por nós abençoado é a nossa comunhão com o sangue do Senhor. Por isso oferto um sacrifício de louvor, invocando o nome santo do Senhor.
Vou cumprir minhas promessas ao Senhor na presença de seu povo reunido. O cálice por nós abençoado é a nossa comunhão com o sangue do Senhor. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, o que eu recebi do Senhor foi isso que eu vos transmiti. Na noite em que foi entregue, o Senhor Jesus tomou o pão e, depois de dar graças, partiu-o e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em minha memória. Do mesmo modo, depois da ceia, tomou também o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança em meu sangue. Todas as vezes que dele beberdes, fazei isso em minha memória. Todas as vezes, de fato, que comerdes desse pão e beberdes desse cálice, estareis proclamando a morte do Senhor, até que ele venha. Palavra do Senhor. Aclamemos o Evangelho do Lava-Pés, cantando: Eu vos dou um novo mandamento. Eu vos dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, disse o Senhor. Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, disse o Senhor. Eu vos dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, disse o Senhor. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Era antes da festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estavam tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha com que estava cingido. Chegou a vez de Simão Pedro, e Pedro disse: Senhor, tu me lavas os pés? Respondeu Jesus: Agora não entendes o que estou fazendo, mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro: Tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu: Se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor,
Então lava não somente meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia quem o ia entregar, por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo. E disse aos discípulos: compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, pois eu o sou. Portanto, se eu, o Senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Deixo-vos o exemplo, para que façais a mesma coisa que eu fiz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs, queridos representantes dos 12 apóstolos, representantes daquele tempo, mas também dos de hoje, pois o apostolado, a ação dos apóstolos continua. Nós hoje somos chamados a sermos apóstolos de Cristo. Não no jeito dos 12 apóstolos, porque eles conviveram com ele ao longo de 3 anos ou talvez um pouco mais. Mas no jeito dos apóstolos, nos apóstolos de Jesus. Queridos irmãos, meninos e meninas da Crisma dos Catequizandos, que bom vocês estarem aqui. Mas eu estava hoje à tarde me preparando para fazer esta homilia. Aí mais uma vez me veio aquela grande exclamação que sempre me dá lá por dentro. Quanta coisa para ser dita numa missa, mas não temos essa condição. E aí às vezes eu me pergunto, a missa é para instruir ou para fazer as pessoas se prepararem para celebrar mais? Na verdade, a celebração eucarística, o centro de tudo é, a palavra também instrui para a gente celebrar com mais intensidade. Não é muito hora de a gente catequizar no sentido de ensinamentos, doutrinas. Mas você vai concordar comigo, querido irmão, irmã, que nós hoje temos um problema grave. A gente não consegue mais instruir as pessoas em outros momentos. Não é verdade? Na catequese até que ainda vai, mas quando você, normal trabalhador, tem tempo para sentar-se e se aprofundar na fé, a fé cristã católica, ela necessita ser entendida, racionalmente também, compreendida. E eu não tenho dúvida nenhuma de que muitos problemas nossos como católicos, a falta de muita gente se entusiasmar, quer dizer, tem poucas pessoas hoje assim entusiasmadas com sua igreja. Eu acho que isso tem a ver com falta de entendimento dos profundos mistérios da fé da gente. Então, queridos, queridas, meninos, também vocês, escute, hoje essa missa, se você entendesse bem o que hoje à noite estamos celebrando, você entenderia bem o que é a missa. Se nós todos nos envolvêssemos com mais intensidade e nos colocássemos a ponto de entendermos bem o que Jesus celebrou na noite da Quinta-feira Santa, que hoje estamos fazendo memória, nós entenderíamos o que é a missa. Mas vamos convir, muita gente não entende o que é a missa.
Esses dias alguém ainda me disse, vocês trocaram o latim pelo português, mas continuam do mesmo jeito. É sempre a mesma repetição, aquele mesmo Senhor esteja convosco, aquela situação de sentar, de levantar, de ouvir. O padre reza umas coisas no altar. Sim, é verdade. Mas isto é a missa. O problema não é no jeito dela estar sendo feita, mas no jeito como as pessoas nem sempre entendem. Então, por isso que eu estou dizendo isso. E eu não tenho pretensão aqui de fazer uma grande catequese sobre a Eucaristia. Mas eu quero colocar um outro pontinho bom para a gente celebrar ainda com mais intensidade. Primeira coisa, vocês ouviram a palavra aqui proclamada pelo Padre Ari, que agradecemos a sua presença essa noite aqui, como sacerdote instituído por Jesus. A grande palavra desse texto, desse evangelho de São João, que Jesus nos transmitiu, mas que São João escreveu, foi assim: tendo amado os seus, amou-os até o fim. Aquela celebração daquela noite foi um manifestar de uma intensidade do amor extraordinária. Amor. Jesus estava reunido com seus num sentimento profundo de amor pelos seus discípulos, tanto que o evangelista diz, tendo amado os seus, amou-os, e aquele momento então estava envolto, estava sendo feito num carinho. Vocês podem imaginar os sentimentos de Jesus naquela hora, sabendo que logo depois dessa celebração, desta ceia pascal, ele iria para o Getsemane, o Jardim das Oliveiras, e iria ser preso, iria ser botado numa cadeia, e no outro dia tudo isso iria acontecer até a morte de cruz. Vocês imaginem o que significa isso? Você está prestes a ter que se despedir para sempre e ir para a morte pelos seus. Isso Jesus estava sentindo. Então, a sensação de Jesus naquela hora, você devia tentar entender. Por isso, a celebração que ele realizou, ritualizada naquela noite, fez um rito. Esse mesmo rito dos judeus, da Páscoa judaica, que nós ouvimos na primeira leitura, aí narrada, um cordeiro sobre a mesa, pães ázimos, ervas, assim como o povo judeu fazia a cada ano, como Jesus fez várias vezes com seus discípulos e cada ano fazia com a sua família, em Nazaré, junto de José e Maria, depois com os seus. Assim, reunido, ele está sentindo as coisas especiais e quer fazer esse rito e instituir, agora vem uma palavra forte, escute bem, instituir um novo e eterno rito. Agora, aquele rito judaico que eles estavam celebrando vai mudar um pouco, não no jeito, quase fica no mesmo. Os cristãos depois, eles continuavam a celebrar quase do jeito como os judeus rezavam. E nós hoje a nossa missa tem um jeitinho meio parecido com o jeito dos judeus celebrarem a Páscoa. Só que ele se torna o sacerdote. Ele faz a vez do sacerdote e ele se entrega como sacrifício também. Ele faz um rito, e não esqueçam, meninos e meninas, os ritos para nós são importantes. O que é um rito? Você está sentado agora, é um rito. O padre está explicando um pouco, é um rito. Daqui a pouco você vai cantar, é um rito. E todos esses ritos que fazemos e Jesus fez, nós estamos meio que repetindo o que ele fez. E por isso quero até dizer para você, querido amigo, irmão, irmã, escute bem, o seu sentimento também deveria ser mais ou menos parecido com o de Jesus agora. Qual é o sentimento? Amor, amar os que estão aqui. Você ama aqueles que estão do seu lado? Você
jovem, você criança, o seu ministro, seu companheiro que está aí, seu esposo, sua esposa, seu filho, seu vizinho, todos nós, no sentimento profundo de amor, celebrar a Eucaristia tem que ter esse sentimento forte de Jesus. Talvez é por aí que às vezes a gente falha. E Jesus, naquele momento, ele começa, digo então, ritualmente celebrar a sua missa. Que depois, depois daquela cerimônia ritual, ele vai executar, ele vai exercer e vai ser o sacerdote, mas acima de tudo vai ser o cordeiro, que vai ser preso, que vai ser condenado à morte, que vai ser crucificado, e assim então, como um cordeiro indo para o matadouro, vai para a cruz e lá morre como cordeiro. E essa é a grande questão. Na Santa Missa nós repetimos isso também, nós ritualizamos, e claro, aí você podia dizer, mas Jesus não está aqui para de novo tocar esse rito que ele tocou naquela noite, desculpe eu dizer tocar, mas que ele levou para adiante, que ele fez, que ele exerceu com os seus discípulos, que nós inclusive daqui a pouco, no pequeno rito até de lavar os pés, vamos executar, e acima de tudo, na hora da bênção do pão e da consagração do vinho, ele ritualiza naquela noite, mas depois ele foi morto. Ele é o grande sacerdote, mas como é que vai ficar agora? Não vai ter mais missa nunca mais? Não vai se repetir aquela celebração daquela noite de Jesus? Daquela ceia pascal, nunca mais vai se repetir? Poderia Jesus ter dito, acabou, não vai ter outra missa, ou não vai ter outra ceia pascal minha, mas ele não quis que fosse assim. E ele disse, façam sempre isto, em minha memória. Então naquela noite, ele se preocupou em vista de uma coisa, para que esta sua celebração, esta instituição da Santa Eucaristia, fosse sempre celebrada em memória dele, e assim ela fosse a mesma celebração daquela noite da Quinta-feira Santa. E por isso então vem a grande alegria da gente hoje estar aqui como padre, eu como sacerdote, o Ari, o Padre Galdino. Ele disse, façam isto. Deu uma ordem, a gente entende isso, a igreja sempre entendeu que Jesus aí instituiu o sacerdócio da igreja, o sacerdócio ministerial. Ele, grande sacerdote, Jesus, o sacerdote único, mas nele e por ele e com ele, alguns são instituídos, ordenados para assim então serem o sacerdócio continuado ministerialmente aqui na terra. Mas ele também disse, isso não foi apenas para os seus 12 apóstolos. Ele os fez ministros sim, mas os enviou para fazerem isto sempre. Não só uma vez por noite de Quinta-feira Santa, e sim sempre. Ele disse, façam isto em memória. E eu não vou aqui explicar muito o que significa memória, mas resumidamente eu digo para você, é na verdade refazer aquilo que Deus fez naquela noite. Então essa noite aqui, de novo vai se realizar a mesma questão que Jesus realizou lá no altar, naquele cenáculo, naquela casa de festa daquela noite pascal. Por isso até tem os 12 apóstolos aqui para lembrar os 12 que estavam lá em torno dele. Ele deixou então na igreja o sacerdócio. E eu queria, antes de continuar, insistir, o sentimento de Jesus não foi apenas de deixar chefes, e sim o amor. E por isso ele diz para eles, eu vos dou um mandamento novo, amem-se, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Esse é o mandamento. Então os que são escolhidos, os 12 apóstolos,
foram escolhidos por amor para amarem no jeito dele, para servirem no jeito dele. Por isso ele também ritualmente, ele lava os pés, faz um rito de lavar os pés, e Pedro não entendeu. Pedro entendeu literalmente, mas Jesus disse, depois você vai entender, porque o que estou fazendo aqui é um rito, para você entender que você deve fazer assim também. Não lavar pé no sentido literal, ali, e sim, o que significa. Pedro, você tem que entender que lavar os pés não é ficar lavando o pé de alguém simplesmente, maquinalmente ou, sei lá, literalmente falando, e sim lavar os pés no amor, servindo a todos, porque aquele que lava os pés, ele é um escravo que serve. Então, por isso, quando ele institui o sacerdócio da igreja, ele institui para que eles sejam servidores. Por isso, Padre Ari, nós hoje entendemos bastante isso. Nós somos sacerdotes não para sermos servidos, mas para servir. Mas nunca esqueçamos nós todos que esse é o grande mandamento, não para sacerdotes apenas, mas para todos nós, para todos. E aí eu quero me referir, porque hoje também é dia dos ministros extraordinários da comunhão eucarística. Vocês foram assim instituídos também, ou melhor ainda, porque não é uma instituição, e sim de certo modo, uma delegação de serviço para o servir, e não para serem servidos. Aliás, não serve como cristão aquele que não serve o irmão, é o grande ditado popular. Eu muito gostaria de continuar a falar sobre isso, porque para mim é a coisa mais sagrada e santa que tem. Agora eu vou dizer algo bem meu, escute bem. O Maurídio agora fala. Diz minha mãe que desde pequenino eu dizia que eu queria ser padre. Quando eu fiquei adolescente, meio lá pelos 12 anos, 13 anos, eu comecei a duvidar disso. Mas lá dentro tinha uma coisa que sempre dizia que eu ia ser padre. Eu tive uma experiência de uma sexta-feira santa muito bonita. Eu sentia que Jesus estava me chamando naqueles momentos fortes da cruz dele. E eu me arrisquei a ir para o seminário. Me arrisquei, não foi simplesinho. Ir para o seminário naquele tempo, meu querido adolescente jovem aí, não era tão simples assim. Aquilo era duro. Então eu não saí de casa porque eu queria estudar, eu queria ser padre. Não sabia bem o que significava isso. Eu achava a coisa mais sagrada e santa, maravilhosa. Depois eu confirmei que era isso mesmo. Maravilhoso, santo, sagrado, mas também sabedor, agora estou, das cruzes e dificuldades que aí tem. Mas eu quero insistir nisso. O Maurício que agora fala para você quer dizer isso. Eu não seria mais padre. Estão me ouvindo? Escuta bem, senão depois você vai dizer que o padre falou isso. Eu não seria mais padre. E seria pena, né? Porque falta muito padre hoje. Eu talvez ia tratar umas ovelhas por aí, ou fazer uns negócios bons de outro modo. Quem sabe ganhar até um dinheiro bom, podia ser. Acho que seria mais ou menos bom administrador. Escute, não seria mais padre se não fosse a Santa Missa. Desculpe eu bater aqui. Dá vontade de fazer assim, Não seria mais padre se não fosse a Santa Eucaristia, se não fosse o sacerdócio. Não. Então, meu querido, não sei o que isso diz para você, mas se uma vida toda está sendo apostada
por causa da missa, alguma coisa tem que ter de valor nisso. E pega os 17 mil padres que existem no Brasil, e no mundo não sei 400 e tantos mil, pergunta para eles se a missa não é a coisa mais importante para ele. E digo, até se a missa não for a coisa mais importante, ele vai penar bastante. Por quê? Porque nessa hora a pequenez da gente aparece. Porque a gente, com a palavra da gente, que é na verdade de Deus, mas repetida em nome da igreja, faz com que o pão, simples pão, aqui no altar, se torne Jesus Cristo sacrificado, morto para a sua salvação. Escuta, a missa é o grande sacrifício. Se você vem na missa para achar ela bonita, então está enganado. Não é para achar bonito a missa. A missa é para a gente se jogar no mistério da salvação. Esse mistério da salvação tinha a morte de cruz. Não foi um show. Ou foi? Sim, também tem momentos de muita alegria, porque a ressurreição está junto da cruz. Não existe cruz sem a ressurreição verdadeira de Jesus, não. Jesus, a cruz dele sempre aponta para a ressurreição. Então eu quero dizer, para mim, é a coisa fundamental poder estar a serviço para que Jesus salve você de novo. Mesmo quando você não vem na igreja. Mesmo quando você, de certo modo, despreza. Não despreza oficialmente, mas no fundo diz, para quê? Mesmo quando você rejeita a Santa Eucaristia, ela é a sua salvação. No sentido do sacrifício, da paixão e morte e ressurreição de Jesus. E pela palavra do Padre, o pão se torna então corpo e sangue do Senhor. Melhor dizendo, o pão se torna corpo e o vinho, sangue. E ele diz, façam sempre isto. Então, por isso quero só para fechar, me alegrar muito hoje. Eu penso que o Ari também tem a mesma história para contar. Me alegro muito por poder partilhar hoje o sacerdócio, porque você também faz parte do meu sacerdócio, como todos nós fazemos parte do sacerdócio de Jesus Cristo. Vamos ficar de pé e vamos nos colocar agora numa posição de acolhimento. Hoje nós vamos aqui executar um pequeno rito. Eu vou até dizer, a Leoni vai fazer este rito de lavar os pés. De lavar os pés no sentido ritual, lembrando dos serviços que cada padre, cada ministro, cada líder da igreja, cada pai, cada mãe, cada jovem, criança, devem exercer. Então, enquanto que a Leoni vai lavando os pés dos nossos representantes aqui, nós vamos pensar um pouco. Vamos cantar, mas você vai pensando, e aí eu? Você, como é que está seu servir? Você serve como filho de Deus? Cuidado que se você não servir, talvez não sirva como cristão. Então vamos acompanhar na humilde atitude de lavar os pés, esse sinal de como Jesus fez, e nós queremos também sempre
Você, alguém lavando o seu pé, alguém está servindo você. Jesus hoje também lava seu pé e diz, faça você também a mesma coisa. De pé, então, agora vamos confirmar também nossa fé, juntos dizendo, creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Jesus Cristo, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu os foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Senhor Deus, nossos olhos se erguem confiantes e vos agradecemos porque vosso Filho se fez doação de amor e de salvação a toda a humanidade. Ele nos uniu em vosso amor. Ouvi-nos. A resposta nossa está na tela. Juntos? Fazei nascer em nossas comunidades a coragem profética do servir e do lavar os pés com generosidade. Nós vos rogamos, Senhor. Ensinai-nos, Senhor, a servir com amor. Neste dia do Padre, rezemos pelos sacerdotes do mundo inteiro, em especial os padres que estão conduzindo nossas comunidades, também pelos padres que já conduziram ou que são filhos desta paróquia, para que vivam o sacerdócio como um serviço, identificando-se com Cristo, nós vos rogamos, Senhor. Ensinai-nos, Senhor, a vos servir. Para que a catequese de iniciação à vida cristã ajude a todos a compreender e a viver com seriedade os sacramentos e desperte nas nossas comunidades boas e santas vocações sacerdotais, religiosas e leigas. Nós vos rogamos, Senhor. Ensinai-nos, Senhor, a servir com amor. Por todos os enfermos, para que encontrem na Eucaristia a força necessária para suportar os sofrimentos e possam contar com a solidariedade e serviço fraterno dos irmãos, nós vos rogamos, Senhor. Ensina-nos. Por todos os falecidos, em especial neste dia do Padre, pelos sacerdotes falecidos que doaram sua vida para o bem das comunidades, para que estejam na paz e no abraço acolhedor e misericordioso de Deus Pai. Nós vos rogamos, Senhor. Ensinai-nos, Senhor, a servir com amor. Rezemos pelas vocações. Jesus, Mestre Divino, que chamastes os apóstolos a vos seguir, continuai a passar pelos nossos caminhos, pelas nossas famílias, pelas nossas escolas. E continuai a repetir o convite a muitos de nossos jovens. Dai coragem às pessoas convidadas. Dai força para que vos sejam fiéis, como apóstolos leigos, como sacerdotes, como religiosos e religiosas, para o bem do povo de Deus e de toda a humanidade. Infundi, Senhor, em nosso coração o mesmo amor que Jesus demonstrou na última ceia e fazer que cada gesto nosso se aproxime da medida de quem nos amou até o extremo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Quero, antes ainda da gente fazer aqui o ofertório, explicar um pouquinho isso aqui. Vocês estão vendo que aqui no altar existem 2 velas e aqui os santos óleos. Hoje de manhã, esses santos óleos foram consagrados
São grande sinal do sacramento do crisma, sacramento da ordem dos presbíteros e sacramento dos enfermos. Então, desses santos óleos aqui, sagrados, para podermos ir para diante, crismar, para poder ungir os doentes. Bendito seja Deus por esses santos óleos que foram consagrados pelo bispo e os padres e a igreja hoje de manhã em Santo Ângelo. Sentados, vamos cantar o canto das oferendas. Depois de crescido, logo é colhido e vai tornar-se pão. Nas mãos da mãe mulher se mola e se entrega humilde pra fermentação. São de amor ensina o trigo no seu gesto de doação. Também quero ser desprendido pra tornar-me pão nas mãos do meu Senhor. Sagrado trigo enrolado, depois farinhado e finalmente pão. Sagrado trigo ofertado, que será tornado o corpo do Senhor. Sagrado trigo imolado, depois farinhado e finalmente pão. Sagrado trigo ofertado, que será tornado o corpo do Senhor. O incenso, você sabe, mas quem não sabe é bom explicar um pouquinho. Sempre tem um grande simbolismo da divindade. Aqui neste altar, Deus está agindo, Ele está conduzindo nossa celebração, sim, também no exercício e no serviço de nós sacerdotes. Mas é Ele que faz. Então a Ele a honra, a Ele a glória, como esse incenso sobe e se mistura aí no meio de nós, todos assim o seu Santo Espírito tome conta de todos nós. Você também está em comunhão pelo mesmo sinal, pelo mesmo odor, pelo mesmo aroma. E assim o seu coração se una, porque agora nós vamos consagrar esse pão e esse vinho. E Jesus se fará presente de novo como grande sacerdote. Somos todos sacerdotes. Orai, irmãos e irmãs, para que este sacrifício da paixão e morte do Senhor seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja.
Concedei-nos, ó Deus, a graça de participar dignamente da Eucaristia, pois todas as vezes que celebramos este sacrifício, em memória do vosso Filho, torna-se presente a nossa redenção por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Ele é verdadeiro e eterno sacerdote, oferecendo-se a vós pela nossa salvação, instituiu o sacrifício da nova aliança e mandou que o celebrássemos em sua memória. Sua carne, imolada por nós, é o alimento que nos fortalece. Seu sangue por nós derramado é a bebida que nos purifica. Por essa razão, os anjos do céu, as mulheres e os homens da terra, unidos a todas as criaturas, proclamamos jubilosos vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, santo és tu, Senhor, Deus excelso em poder. Tens por mim tão grande amor, que mal posso compreender. Eu mal posso compreender. Quero a ti render louvor, meu amado Salvador, Tens a paz que vem do céu, que transforma o negro véu e me enche de amor. Tens a paz que vem do céu, que transforma o negro véu e me enche de amor. Santo, santo és tu, Senhor. Santo, santo és tu, Senhor. Deus excelso em poder. Tens por mim tão grande amor. Que mal posso compreender. Quero a ti render louvor. Meu amado Salvador. Tens a paz que vem do céu, que transforma o negro véu e me enche de amor. Tens a paz que vem do céu, que transforma o negro véu e me enche de amor. Pai de misericórdia, quem sobe em nossos louvores, nós vos pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que abençoeis essas oferendas apresentadas ao vosso altar. Abençoai nossa oferenda, ó Senhor. Nós as oferecemos pela vossa Igreja Santa e Católica. Concedei-lhe paz e proteção, unindo-a num só corpo e governando-a por toda a terra. Nós as oferecemos também pelo vosso servo Papa Francisco, por nosso Bispo Dom Liro e por todos os que guardam a fé que receberam dos apóstolos. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, todos os nossos paroquianos fiéis desta igreja de Boa Vista do Buricá, todos os que circundam nessa noite este altar, dos quais conheceis a fidelidade e a dedicação em vos servir. Eles vos oferecem conosco esse sacrifício de louvor por si e por todos os seus, e elevam a vós as suas preces para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas, a salvação que esperam. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Em comunhão com toda a igreja, celebramos esta noite, esse dia santo, em que nosso Senhor Jesus Cristo foi entregue por nós. E veneramos a sempre Virgem Maria, Mãe de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo. E também São José, esposo de Maria, os santos apóstolos e mártires, Pedro e Paulo, André e todos os vossos santos e santas. Em comunhão com toda a igreja, aqui estamos. Recebei, ó Pai, com bondade a oferenda dos vossos servos e de toda a vossa família, em memória do dia em que nosso Senhor Jesus Cristo entregou aos seus discípulos a si mesmo, para que o celebrássemos e celebrássemos esse mistério do seu corpo e de seu sangue.
Dai-nos sempre vossa paz. Livrai-nos da condenação e acolhei-nos entre os vossos eleitos. Dignai-vos, ó Pai, aceitar e santificar essas oferendas, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda. Na noite em que ia ser entregue para padecer pela salvação de todos, isto é, hoje, ele tomou o pão em suas mãos, elevou os olhos a vós, ó Pai, deu graças e o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo. Celebrando, pois, a memória da paixão do vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos e também vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, dentre os bens que nos destes, o sacrifício perfeito e santo, pão da vida eterna e cálice da salvação. Recebei, ó Pai, essa oferenda, como recebestes a oferta de Abel, o sacrifício de Abraão e os dons de Melquisedeque. Nós vos suplicamos que ela seja levada à vossa presença, para que ao participarmos deste altar, recebendo o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, que participaram desta vida, marcados com o sinal da fé. A eles e a todos os que adormeceram no Cristo, concedei a felicidade, a luz e a paz. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. E a todos nós, pecadores, que confiamos na vossa imensa misericórdia, concedei não por nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos apóstolos e mártires, João Batista e Estevão, Matias e Barnabé, e todos os vossos santos, por Cristo Senhor nosso. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por ele não cessais de criar e santificar estes bens e distribuí-los entre nós. É um momento muito forte e muito sagrado da missa, quando apresentamos ao Pai o seu Filho Jesus, mas com ele também a nossa vida. Por isso você vai dizer com toda a força, com a voz do canto, respondendo amém, amém, amém. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Amém. Amém, amém, amém. 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 Amém, amém. Chama agora os apóstolos que representam os apóstolos, chega um pouco mais perto lá por redor, os ministros da comunhão eucarística que também venham um pouco mais para frente, e assim em torno desse altar, junto com vocês, dando-nos as mãos, vamos rezar, cada vez mais entrando nesse Espírito de Jesus, o Espírito do amor, de entrega, de serviço. Com confiança,
rezemos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pode ficar de mãos dadas assim. Vamos pedir que o Pai nos livre de todos os males. Quem sabe do mal maior que é o pecado e a morte eterna. Livra-nos, Pai, também dos perigos do dia a dia, nas nossas famílias. Livra-nos, ó Pai, e dá-nos a Tua paz, a paz do Teu Filho Jesus. Essa pedimos juntos. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados,